Buenos dias, children. Hello, escola pistola, gripado, resfriado e emergencial. Aconteceu uma coisa essa semana que eu não sei se todo mundo tá sabendo, então a gente já solta aqui na introdução. Teve um menino, um adolescente negro, que ele foi acusado de furtar um chocolate no supermercado. E aí 2 seguranças levaram ele pro fundo desse supermercado, despiram, amarraram e torturaram ele com chicotadas por muito tempo. Esse caso veio à tona agora. E o supermercado onde tudo isso aconteceu foi o Ricoh, que tem várias filiais no Brasil e também um histórico bem problemático de casos de racismo contra adolescentes negros, de tortura, de psicológica, física, de agressões. Um dos sócios desse supermercado é um maluco que chama Rodolfo Nagai. Nipo brasileiro, um cara amarelo, que é um empresário, tem uma grana, já foi dono da rede de supermercado Açaí. E esse é todo o histórico problemático disso. Essa semana, 2 seguranças foram presos por causa dessa sessão de tortura e eles trabalhavam para uma empresa terceirizada, cuja dona é casada com um militar aposentado, acusado de homicídio contra outro adolescente negro. Então, tem todo um histórico nesse caso sobre uma juventude que é encarcerada, que é torturada, que é morta, junto com essa figura amarela, nipo-brasileira e todo um sistema estrutural e racista no Brasil, que eu acho que vale a pena destrinchar pra gente entender qual é o nosso papel nisso. Toda essa sessão de tortura acontecendo por causa de um prejuízo de R$3 para os donos desse supermercado. Uma barra de chocolate de R$3 causou tanto sofrimento para esse jovem. Tem fotos, tem vídeos na internet circulando, acho que eu não preciso colocar nenhum link aqui. Mas como que o furto de um chocolate de R$3 vai resultar numa sessão de tortura absurda em 2019. A negritude é claramente o disparador disso tudo. Eu não sei vocês, mas já encontrar gente branca que furta uma lojas americanas, furta um chiclete, um chocolate, alguma coisa por esporte, por transgressão, etc. E tem gente roubando comida porque precisa comer, tá ligado? Então, a negritude, a situação econômica desse menino é o disparador de uma sessão de tortura nervosa. E num país estruturalmente racista, ele é capaz de produzir essas bizarrices que são 2 seguranças terceirizados, trabalhadores, em situações muito precárias de emprego, torturando um menino também negro pelo furto do chocolate de R$3. Posso colocar os textos na descrição do vídeo, mas sobre como um país que é racista, que tem uma branquitude em sua elite, que tem todo um sistema para acabar com a autoestima, com a autoimagem, com a vida, com o emprego, qualquer situação digna de se viver da negritude brasileira, vai causar um auto-ódio internalizado, vai causar essa autodestruição que você internaliza tanto esse racismo que você é capaz de reproduzi-lo da maneira mais escravocrata contra um dos seus. Então, esses 2 seguranças foram presos. Quem lucra com uma sessão de tortura por causa de um prejuízo de R$3? Esses seguranças, eles não têm nada a ganhar, eles não têm absolutamente nada a ganhar. E quem fica encarcerado, quem vai sofrer com isso psicologicamente é o menino que é vítima, são os trabalhadores que perderam o emprego e foram presos. Enquanto esse Rodolfo Nagai, por exemplo, sócio da Ricoh, dessa rede gigantesca, não se abala nem um pouco com isso. Com uma boa equipe de relações públicas, ele lança uma nota pedindo desculpas e a vida dele segue intocada. Enquanto todo um sistema estruturalmente racista vai colocar as pessoas pretas por baixo. Então, isso tudo vai ser um resultado muito bizarro de um neoliberalismo, de um capitalismo feroz, de um racismo que vai estruturar todas essas relações de poder. Qual é o nosso papel como pessoas amarelas diante dessa situação? A gente tem esse cara que não vai ser responsabilizado, até onde a gente tá percebendo, que é sócio de um supermercado, que não é só essa unidade, que já aconteceu esse caso de tortura. Uma rápida busca na internet, a gente encontra outros casos de tortura psicológica, de enquadrar adolescentes negros que estão roubando comida.
roubar comida, tá ligado? Então, é um problema muito mais estrutural do que apenas dessa unidade com esses seguranças. Se ele é recorrente nessa rede de supermercados, quem que tá cuidando dela? Será que não é esse maluco amarelo que tá por trás dela, que tá agindo sobre ela, que tem todo o poder estrutural dela? Então nós, como amarelos, será que a gente não conseguiria se responsabilizar em cobrar esse maluco, se ele aparecer em comunidades japonesas, se ele aparecer nesses lugares que outras pessoas de outras raças não frequentam, não tem chance de encontrá-lo, se ele frequenta os mesmos espaços que a gente, o que que isso diz? Então, a gente precisa cobrar, a gente precisa se posicionar, a gente não pode, de maneira alguma, se silenciar sobre esses casos, porque um amarelo que se cala numa situação dessas é um amarelo escravocrata. A gente não pode deixar isso se perpetuar. Então, a gente não pode deixar essa mentalidade se perpetuar, até porque não é de hoje que pessoas negras são torturadas nesse país e a gente não descobre. Um exemplo muito claro e muito ilustrativo é durante a ditadura. Teve um cara, o MC Crick, que lá nos anos 70... ele era um adolescente que já passava pelo sistema prisional, não por causa das prisões sistemáticas da ditadura militar, mas sim porque, num país estruturalmente racista, ele furtava comida para comer. E aí ele acabava nesses presídios, no encarceramento. Durante a ditadura, quando os militares resolveram começar sessões de tortura para retirar a informação dos presos políticos, o Crick foi levado com 16 ou 17 anos na frente de todos esses presos brancos, universitários, em oposição ao governo, e foi torturado pelos militares na frente deles, em sessões que duravam horas, e ele não entendia por que ele estava ali, se nada ele tinha a ver com a oposição à ditadura. E aí, depois que acabou o regime empresarial militar, ele vai virar e falar: eu sobrevivi, não sei como, a todas as sessões de tortura às quais eu fui submetido, e em nenhum desses livros de brancos universitários militantes de esquerda eles me mencionam. Eu não apareço em nenhum desses relatos e eu fui torturado na frente de muitas pessoas. Então, como que o Estado fez todo esse esforço para entender meu corpo como algo descartável, como, vou pegar um menino negro que já tá aqui no sistema carcerário e ninguém vai dar falta, sobrevivo a isso e não sou contado nos livros de história, não sou contado pelos sobreviventes, a minha história é apagada e só quem carrega ela sou eu. Então, tortura acontece com pessoas negras há muito tempo e a gente não sabe. Quando essas histórias vêm à tona, é necessário que a gente reaja, é necessário colocar elas em pauta para que elas não aconteçam mais. Quantos casos de pessoas negras que roubaram comida do supermercado e foram torturadas não devem existir por aí e nada se faz a respeito? Então, quando esse caso surge, quando esse caso mobiliza nacionalmente as pessoas, e quando eu tô em São Paulo e eu sei que um ato vai acontecer no sábado, eu posso colar lá, eu posso estar lá, eu posso colocar a minha voz lá e colocar principalmente esse corpo amarelo, essa presença lá, como alguém que vai cobrar desse Rodolfo Nagai uma responsabilidade que ele tem sobre os casos de racismo que estão acontecendo na rede de supermercado dele. Então, sabendo que tem esse ato no sábado, que é uma maneira de contribuir, não a única, mas uma maneira muito importante, porque é uma presença física, uma coalizão, no momento que vai cobrar presencialmente desse supermercado responsabilidade por essas ações racistas, como a gente, como amarelo, pode agir nesse ato. Porque não é fácil estar com pessoas dessa minoria racial que foi violentada. Quando você tortura, quando você chicoteia um jovem negro, um adolescente negro no fundo do supermercado, você não chicoteia um jovem negro no meio do supermercado. Você chicoteia toda uma população negra que teve que passar por isso para estar aqui no Brasil agora. Toda uma história escravocrata remexida quando isso acontece. Então, como que a gente vai estar nesse lugar que é pesado? A gente precisa se responsabilizar. Então, o básico de atos políticos: não beber, não fumar, não fazer desse ato um rolezinho que você vai lá pra ficar de boa com seus amigos bebendo. Estar presente, estar atento é muito necessário, inclusive pra garantir a integridade física de todo mundo que vai estar lá. Então, também outra coisa é você saber ouvir o que o movimento negro precisa.
Não é chegar lá como amarelos e fazer o que a gente bem entender. Se eles virarem e falarem, está na hora de irmos embora, a polícia está ficando muito forte, a gente não insiste em manter todo mundo lá, porque o principal é a segurança das pessoas negras. Se eles se sentem ameaçados, a gente ouve e respalda qualquer decisão que eles tomarem. Se em algum momento a polícia começar a cercar, começar a se tornar algo violento, a gente coloca os nossos corpos na frente dos deles, porque esses corpos amarelos, eles são muito menos alvo do que os corpos negros. Balas perdidas não encontram a gente, 80 tiros não encontram a gente, sessões de tortura em final de supermercado não encontram a gente. Então instrumentalizar esse privilégio para proteger quem tá ali no ato. Outra coisa, se no auge de uma raiva, de uma mobilização, de um sentimento muito intragável, indigesto do que tá acontecendo naquele supermercado, você, como amarelo, ficar nessa pira de depredar o supermercado, de jogar as coisas pro lado, de bater nos carros que estão ali estacionados, de famílias que estão ali meio sem saber o que tá acontecendo e foram comprar no supermercado racista, ouça o movimento negro. Se eles não estiverem fazendo nada disso, não é você que vai causar. Então, nesses lugares, principalmente em atos que acontecem em estabelecimentos privados, a polícia ela não tem o aval de ficar invadindo e monitorando dentro desse espaço justamente porque ele é privado. Ela provavelmente vai estar na calçada, olhando de longe. E no primeiro sinal de depredação, de dano à propriedade privada, ela vai entrar. Você, no amarelo, não vai ser a pessoa que vai dar esse motivo e vai colocar todas as pessoas negras em risco. Outra coisa é não roubar o protagonismo do movimento, não roubar o protagonismo do ato. Por mais que o empresário seja amarelo, nipo-brasileiro, etc., não é você que vai lá falar com todos os jornais, pegar o microfone, falar aos quatro ventos o porquê disso tudo, etc. Tem histórias que não são nossas pra contar, que não são nossas pra protagonizar. E um último aviso, uma última dica que eu acho muito essencial e ela é muito sutil, você tá num ato em que pessoas estão sofrendo a morte dessa pessoa. Que elas estão sofrendo essa morte psicológica, essa morte da dignidade. Então, vai ter gente chorando, vai ter gente com raiva, vai ter gente em estados muito frágeis. Você não vai ser o urubu que vai catar a sua câmera fotográfica, o seu celular e vai ficar gravando gente sofrendo. Nos atos que eu participei, no 80 tiros, no ato que aconteceu no Extra pela morte do menino, teve muito amarelo filmando, fazendo stories de sofrimento de gente negra sem prestar qualquer apoio, sem oferecer um lenço, sem oferecer um ombro, sem oferecer uma palavra, que seja nada, só filmando para colocar em redes sociais. Será que é assim que a gente quer construir uma solidariedade? Será que é assim que a gente mobiliza pessoas? Provavelmente não. O link no evento do Face para esse ato vai estar aqui na descrição do vídeo, mas já informando. Ele vai acontecer sábado agora, dia 7 de setembro, feriado. Sábado, às 11h30 da manhã, no supermercado Ricoh, ali na Vila Joaniza, zona sul de São Paulo. Quem não puder colar no ato, é muito necessário se informar, se educar e combater qualquer tipo de manipulação de informação que possa acontecer, combater a antinegritude dentro dos nossos meios amarelos, não deixar essa história morrer, não deixar essa história ser esquecida, porque ela é recorrente, a gente não pode deixar ela passar e só esperar a próxima acontecer. Então é necessário ação, é necessário informação, é necessário um compartilhamento pra gente conseguir combater a antinegritude dentro dos nossos meios. E é isso. Compartilhem informação com quem vocês acham que devem. Colhem nos atos se possível.